Aleluia. Eita. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, mais um dia abençoado do nosso congresso, onde temos sido grandemente edificados pela palavra do Senhor. Não podemos esquecer o tema do nosso congresso, testemunhas. E que não esqueçamos de que em Atos, que é a palavra que veio para esse tema, Atos 4:20, não podemos deixar de falar. Não devemos nos calar. Então, hoje, melhor dizendo, fomos agraciados com as ministrações, com as testemunhas de Pedro, João e Estevão. Hoje nós vamos apresentar mais uma testemunha. A testemunha de hoje é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é a testemunha que nós vamos meditar não em tudo, mas uma boa parte de sua vida como evangelizador. Amém? Nós vamos meditar no livro de Filipenses. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, capítulo 1. Onde a passagem diz: a situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho. Então, vamos acompanhar a leitura. Será do versículo 12 ao 21. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes. Só um instante, as crianças podem. Já foram, não é, Esther? Obrigada. Desculpem. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pelas vossas súplicas e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim,
O viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Glórias a ti, Senhor, por tua palavra. Inicialmente, eu quero destacar, numa visão geral, o que Paulo expõe nesses versículos. É bem curtinha essa visão. Uma visão geral do que ele quis transmitir sobre esta passagem, nesses versículos de 12 a 21 de Filipenses 1. Ele expressa que a sua situação contribui para o progresso do Evangelho. É a primeira coisa que ele expressa. Mas ele continua. Incentivou os santos de Filipos, exortou a permanecer firmes e unidos, perseverando com fé, em prol da defesa do Evangelho. O Evangelho é tudo para Paulo. E sempre confiando em Deus. Foi essa a exortação que ele deu aos santos de Filipos, para que permanecessem firmes, para que permanecessem unidos, pela defesa do Evangelho, exortando-os bastante sobre isso, para que eles não desistissem, que confiassem em Deus e perseverassem até o fim. Também ele ressalta que as orações dos irmãos e a provisão do Espírito Santo redundaria na sua liberdade. Ele tem convicção de que as orações, nós sabemos que as orações dos santos sobem ao altar do nosso Deus e o nosso Deus as recebe. Então, Paulo ressalta isso. Ele tinha certeza de que essas orações, por isso que ele é agradecido, e que, lógico, a provisão do Espírito Santo redundaria que ele sairia da prisão. E que Cristo seria engrandecido em seu viver. Paulo deixa isso muito claro. Porque o Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador, seja engrandecido em seu viver, como também deve ser engrandecido em nosso viver. Amém? Mas continuando. Era desejo de Paulo ir a Roma. Ele tinha esse sonho. Ele queria ir a Roma. E saindo de Éfeso, rumo a Jerusalém, quando ele iria levar a oferta para os pobres da Judéia, ele então escreve aos romanos, revelando esse seu desejo, esse seu sonho. Ir a Roma, compartilhar a palavra de Deus. E, por essa igreja, ele ir rumo à Espanha. Era esse o seu desejo. Sempre foi esse o seu desejo. Tinha esse plano, tinha esse sonho. Mas nós sabemos que os planos humanos são falíveis. Os planos humanos são falíveis. E que, às vezes, eles precisam ser reprogramados. Então, a verdade é que Paulo chega a Jerusalém e é preso. Ele tinha um sonho de ir a Roma, mas passaria por Jerusalém, como eu disse, para levar a oferta. Aí ele chega a Jerusalém e ele é preso. E é enviado para Cesareia por 2 anos. Ele fica 2 anos em Cesareia, sendo acusado pelos judeus e sob o governo dos governadores Félix e Festo. Então, tudo aquilo que ele sonhou não estava acontecendo. Acontece que ele percebeu
um complô que estava contra ele com relação ao Sinédrio, que já intentara matá-lo quando ele estava no caminho. Já era a intenção do Sinédrio matá-lo. Ele percebeu esse complô contra ele. Foi o que ele fez. Ele utiliza do seu direito de cidadão romano para ser julgado onde? Em Roma. Ele foi preso, ele estava preso em Jerusalém e foi para Cesareia. Então, ele era cidadão romano. Valeu-se, utilizou esse argumento de como cidadão romano ser julgado em Roma. Assim Paulo chega em Roma, não como ele sonhara, não como ele planejava. Ele chega preso, algemado. Muito diferente daquilo que ele sonhou. Então ele vai e escreve, na prisão, ele escreve essa epístola para a igreja de Filipos, que ele tinha fundado essa igreja na sua segunda viagem missionária. Então, ele escreve essa epístola para a igreja de Filipos. Mas vamos adiante. Nessa passagem, Paulo não vai discutir a liberdade dele. Não. Paulo vai enfatizar o evangelho, o grande tesouro. Porque para Paulo, não importa a mensagem, não importa o mensageiro, e sim a mensagem. Não importa o obreiro, e sim a obra. Não importa o evangelista, porque o que ele é um vaso de barro. Não importa o evangelista. Para Paulo, o que importa é o evangelho. Que está, se o evangelista se prostra, aceita e abraça o evangelho, então está dentro do vaso de barro. O vaso de barro nada mais é do que o evangelista. Então, se o evangelista aceita, abraça, ama o evangelho, não só para ter conhecimento da palavra, que é importantíssimo, mas abraçar o evangelho para evangelizar, para não calar a boca, para ir em busca daqueles que necessitam da salvação, daqueles que ainda precisam ser alcançados, como nós todos fomos um dia, pela misericórdia de Deus, alcançados pelo nosso Salvador. Amém? Prosseguindo. É por isso que nessa passagem, Paulo vai trazer para nós como é viver sob a perspectiva de Deus. Nessa passagem, nesses versículos, ele vai trazer para nós como viver sob a perspectiva de Deus. Nós somos filhos desse Deus. Então, nós necessitamos, é importante que vivamos sob a perspectiva dele. E assim ele traz para nós, nessa passagem que nós lemos, 3 lições sublimes para que a gente possa refletir. Eu vou relatar de uma forma sucinta, mas tenham paciência que eu vou relatar todas as 3. Todas as 3. A primeira lição, vamos ver. Como olhar para a vida na perspectiva de Deus. Nós somos filhos desse Deus, poderoso, maravilhoso, amoroso, fiel, incomparável, justo.
justo. Nosso Deus é justo. Nosso Deus é amor e é justiça. E quando a gente pensa na justiça de Deus, eu, pelo menos, penso sempre assim: preciso ser obediente ao meu Deus. A obediência precisa verdadeiramente ser incrustada, não só no nosso coração, na nossa mente e na nossa ação, de sermos obedientes da forma como nosso Deus nos orienta, nos exorta, nos ensina, e que nós temos aprendido bastante e constantemente sobre isso, através da pregação da palavra no nosso ministério. Sem afetar outros ministérios, mas nós sabemos que nós somos alimentados espiritualmente de uma maneira maravilhosa. Não temos do que reclamar do alimento espiritual. Amém? A nossa apóstola e os pastores queridos que sempre pregam têm nos alimentado. E também ainda temos, às terças-feiras, o nosso estudo bíblico. Quem participa tem ficado muito feliz. Eu, particularmente, fico ansiando também pela terça-feira. Temos aprendido, é a palavra. E se é a palavra, é vida, é alimento. E nós não precisamos de ter dieta espiritual. Não. Amém? Prosseguindo. A primeira lição. Nós vamos olhar para a vida na perspectiva de Deus. Primeiramente, olhando para o passado com discernimento. Vejam bem, olhar para o passado com discernimento. Foi isso que Paulo fez. De que forma Paulo fez isso? Ele fez da seguinte forma: vendo que tudo o que lhe aconteceu serviu para o progredir do Evangelho. E olhe que aconteceram muitas coisas, muitas situações difíceis, sofridas na vida do apóstolo Paulo. Ele esclarece isso no versículo 12, logo quando ele inicia: cientificarmos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E nós? Sem julgamentos. E nós? Olhando o nosso passado, que frutos nós temos dado? Fecho parênteses. É só uma reflexão. Continuando. Paulo não super enfatizou o seu sofrimento. Prisões, apertos, acusações, dores do corpo, dores da alma. Não se concentrou no seu sofrimento com autopiedade. Ao contrário. Ao contrário. Eu repito de novo. Ao contrário. O que foi que Paulo fez? As coisas que lhe aconteceram, longe de ter tirado dele a alegria, o ânimo, o entusiasmo para evangelizar, não, isso não aconteceu. Não. O sofrimento dele, ele não concentrou isso com autopiedade, não. E olhe que foram inúmeras as lutas que Paulo enfrentou. Vamos elencá-las agora. Vou ler, viu? Algumas delas, ou melhor, várias. Foi perseguido depois de sua conversão em Damasco. Rejeitado e preso em Jerusalém. Depois de ter levado a oferta generosa para os pobres.
foi rejeitado e foi preso lá. Teve 10 anos esquecido em Tarso. Esquecido. Se a gente analisar o vocábulo esquecido, é pesado, não? Esquecido. Somente 10 anos. Escorraçado em Tessalônica. Cruelmente apedrejado em Listra. Ele foi apedrejado. Realçando. Cruelmente. Ainda continua. Jogado num cárcere interior em Filipos. Zombado na cidade de Atenas, que era tida como a capital intelectual. Então, ele foi zombado, chacoteado. E nós sabemos que Paulo era homem de muito conhecimento, mas ele foi zombado. Chamado de impostor em Corinto, onde derramou lágrimas, por todo o amor que dedicou àquela igreja por 18 anos. Então, ele foi. Aí, me tocou o coração assim. Corinto, tantas lágrimas, tanto amor dedicado, mas foi apontado como impostor. Não é fácil, né? Acusado em Cesareia, como nós vimos, por 2 anos que ficou preso, enfrentou o naufrágio indo para Roma, ainda foi picado por uma cobra em Malta, nós sabemos, e em Éfeso, ele enfrentou lutas, como que com feras, e nós sabemos que feras são essas, as feras espirituais, por conta de um avivamento espiritual. Então, diante disso, o que foi que aconteceu com ele? Era um poderoso reavivamento espiritual, tendo uma luta maior que as suas próprias forças, a ponto dele desesperar-se com a própria vida. Imagina o que foi que ele não sofreu. Vamos trazer para a nossa realidade. Quando a gente tem um sonho, quer dizer, quem sonha muito, né, Aline? Quem mais sonha muito? Cadê a irmã Quitéria amada? Irmã Quitéria, pastora Ruth, essa, eu não sei nem o tempinho que ela dorme. Assim, o sono profundo, que, por exemplo, eu durmo. Eu durmo bastante, eu durmo muito bem. Eu costumo dizer que eu não sonho. Quando o Senhor tem algo para mim, Ele revela de uma outra forma. Eu costumo dizer, as meninas da intercessão já sabem, eu digo, é como paisagens que o Senhor me apresenta. Mas imagine, e às vezes em sonhos assim difíceis, quem sonha sofre. E às vezes acorda apavorado, apavorada. Imagine, quando ele comenta que nesse reavivamento, a luta foi maior que suas próprias forças. E que o levariam a desesperar-se na própria vida. Que sofrimento. Mas ele não se calou. Eu confesso que quando eu li sobre essas lutas, eu fiquei refletindo. Foi por isso que eu escrevi, mas não se calou. Será que o apóstolo Paulo, diante das circunstâncias vivenciadas por ele, se o amor pelo Evangelho de Cristo para a salvação, dentro dele não tivesse o potencial imenso, será que ele não poderia, nesse momento do reavivamento, quando ele diz tudo o que passou,
pensar em retroceder, mas não. Paulo não se calou. Não se calou. Este homem não acreditou em azar. Este homem não acreditou em acaso. Este homem não acreditou em sorte. Este homem não acreditou em pessimismo cego, que eu fiz questão de ver a tradução dessa expressão. O pessimismo cego é quando não há liberdade de escolha. Melhor, eu errei, desculpem, não é pessimismo, é determinismo. Determinismo cego. Quando não há liberdade de escolha. Você não pode escolher. Então, ele não se guiou por nada disso. O que foi que ele fez? Ele entendeu que a vida dele estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que, diga-se de passagem, é o nosso Deus. É o mesmo Deus. É o único Deus. Que, com sua generosa e sábia providência, guiava os destinos dele. Para onde ele ia, ele era guiado por Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial. Então ele não temia. Poderia vir o que fosse, as intempéries que fossem, as tempestades que fossem, os horrores, tudo mais. Mas ele sabia que a vida dele estava entregue a esse Deus. Então, esse Deus era quem guiava os destinos dele. Então, ele descansava e ele prosseguia. Ele ia avante. Ele não desistia, mesmo diante de tantas dificuldades, de tantos percalços que ele enfrentou, de tanta coisa tão difícil, que eu confesso, meus irmãos, esses dias, eu estudando, eu lendo, e eu fazendo assim, não era uma comparação, porque não dá nem para comparar, não dá nem para cogitar da hipótese de comparação. Mas assim, pensando, nós somos filhos desse mesmo Deus. O que Deus quis que Paulo fizesse a nível de evangelho, Ele também quer de todos nós. E eu comecei a olhar para dentro de mim e dizer, puxa vida, Vera, 76 anos e 3 meses. Olha direitinho para ti, para que não chegues diante do teu Pai Celestial de mãos vazias. Mas vamos prosseguir. Ele via, ele não se calava, só testemunhava. Não esqueçam essa expressão. Ele só testemunhava, não se calava. Nada fazia Paulo calar. Ele via a sua prisão como uma abertura para novas frentes de evangelização. Então, vamos aqui, eu li, reli e resumi aqui. Isso porque jamais ele teria alcançado tantas pessoas como ele alcançou. Tantas. E essas pessoas alcançadas sabiam que ele estava preso por causa do Evangelho de Cristo. Tinham esse conhecimento. Vamos nos deter na guarda pretoriana. 16 mil soldados. Da mais alta patente. Eu não sei se eu estou certa, mas eu pesquisei assim, apóstola. 16 mil soldados, outros dizem quase 16 mil soldados que foram alcançados. Os serviçais também tinham aquelas pessoas que circulavam, porque tinham influência na vida política do império. Então, quem circulava ouvia a mensagem da salvação.
ouvia o evangelho. A cada 6 horas, sim, Paulo estava sempre acompanhado por um soldado. A cada 6 horas, aquele soldado era rendido. Isso, a cada 6 horas. Atentem para isso. Isso por 2 anos. E se o soldado estava pertinho de Paulo, da maneira como ele era, qual era o assunto que ele ia ter para esse soldado? Não precisa nem responder. Jesus, 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 e Jesus, e Jesus, e Jesus. Então, por isso que ele diz, acima, como eu falei, que ele via na sua prisão a abertura para novas frentes de evangelização. Como que ele iria alcançar um número tão significativo de vidas? Não tinha como. Deus é Deus. E guiava os destinos de Paulo. E permitia que tudo acontecesse de acordo com o santo querer dele. Como ele quer também para as nossas vidas. O nosso Deus não ama mais Paulo do que a nós, não, e vice-versa. Ele só quer que nós tenhamos os nossos corações voltados para tudo aquilo que ele nos exorta, orienta e ensina. Amém? Mas vamos prosseguir. Ainda tem aqui mais coisas. Ele não olhava as circunstâncias, não se calava, pregava com alegria, com entusiasmo, com ânimo, mesmo sem poder viajar, mesmo sem poder fazer as suas visitas às igrejas, ir aos campos missionários, como ele amava ir para evangelizar. Tudo isso era sofrimento para ele. Mas ele estava ali, na condição dele, na situação dele, estava ali, fazendo que o evangelho prosseguisse. Por isso que, se a gente for levar em conta, vamos dizer assim, desculpe a expressão e desculpe essa maneira de falar, de arranjar uma desculpa, um argumento, uma razão. Eu não tenho tempo. E tantas outras situações, como a apóstola também colocou, quando nós escrevemos naquele papelzinho. Eu confesso que eu fiquei cabisbaixa e muito envergonhada de mim mesma. Que pobre coitada que eu sou, diante de um testemunho desse. Porque verdadeiramente é também um grande testemunho, como o de Pedro, João e Estevão. Mas Paulo teve uma das grandes alegrias, que foi quando ele começou a escrever as cartas na prisão. Aí ele começou a se alegrar. Afinal de contas, tantas coisas que ele já tinha passado, ele começou a se alegrar, escrevendo as cartas. E nós sabemos que essas cartas são tesouros e que chegaram até nós. Com certeza vão continuar, em nome de Jesus Cristo, chegando para tantos, tantos e tantos outros, que assim como nós fomos agraciados pela palavra, pelas epístolas do apóstolo Paulo. Aí foi que, quando a igreja percebeu que Paulo, mesmo em cadeias de prisão, ele não parava de evangelizar, aí eu vou falar no popular, aí a igreja se tocou, resolveu encorajar-se para pregar. Mas também, com um testemunho desse, com um exemplo desse, aí começou a pregação. Agora vejam de que forma. A igreja começou a pregar.
Alguns pregavam por ciúme, por inveja, imaginem, discórdias, outros de boa vontade. Compreendendo isso, eles pregavam a mensagem certa, com a motivação errada. A mensagem que eles levavam era o Evangelho de Cristo, mas com ciúmes, com inveja, ou seja, a motivação que eles tinham para pregar era errada. Mas Paulo afirmava o seguinte: Cristo, sua mensagem estava sendo conhecida. Vejam bem, não é que Paulo concordasse. Ele compreendia que a mensagem de Cristo estava sendo conhecida. Ele dizia: se a mensagem é certa, porque é Cristo, é a palavra de Deus, é o Evangelho, ela vai dar frutos. A mensagem era perfeita. Era a palavra do Senhor. Ele concordava com tudo aquilo que eu comentei anteriormente? Não, mas ele dizia: aqueles que estão pregando com esta motivação errada vão responder diante de Deus. Não é que ele concordasse, mas ele se regozijava porque a mensagem estava sendo propagada. Nós sabemos que a palavra de Deus por si só é tudo. A semente é tudo. Então, prosseguindo, ele dizia: eu me alegro, eu me regozijo com tudo isto. E não deixava de fazer encorajadamente tudo aquilo que ele sempre fez em prol do Evangelho. Nós vamos agora passar para a segunda lição. Olhando a vida na perspectiva de Deus, nós vimos no passado, que é o passado com discernimento. O discernimento de Paulo, relembrem que ele, tudo que passou na vida dele, serviu para o progresso do Evangelho. Agora vamos para o presente. Como isso? Paulo não desanimava. No seu presente, que não era fácil, o presente de Paulo, não era fácil. O presente que eu digo, a vida dele, o que ele estava vivenciando, não era fácil. Mas ele não desanimava, de forma alguma. Cada vez se encorajava em evangelizar, encarava tudo com alegria, com ânimo, com entusiasmo. Tudo isso, ele prosseguia, ele só prosseguia, não se calava. Voltando para nós, só uma reflexão para nós. Mesmo com o nosso presente, ou seja, com a nossa vida diária, com o nosso cotidiano, com as lutas, tempestades, os reveses que nós enfrentamos, porque eu mesma com 76 anos e 3 meses, eu enfrento cada uma, que só Jesus por mim, não é minha apóstola, minha não, nossa. Então, o que era que Paulo faz? Então, mesmo diante de tudo isso, nós precisamos entender que Deus, o nosso Deus é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Nós não enxergamos no escuro, não enxergamos na curva, não enxergamos no final da linha, mas Deus vê o final da linha agora. Como isso? Vê o final da linha da nossa vida agora. A gente não enxerga no escuro. Quem enxerga no escuro? Trazendo para a nossa vida física. Não, a gente não enxerga no escuro. Se
Se a gente vai num carro, o motorista, vocês que dirigem, adiante tem uma curva, até porque o GPS hoje indica tudo. Então, você que está dirigindo, você não vê como é a curva, você sabe que tem uma curva. E o final da linha, você também não sabe, nós não sabemos. Mas Deus vê o final da linha agora na nossa vida. Porque Ele é soberano. Porque Ele é poderoso. Porque Ele tudo vê. Como tão bem pregou uma vez, eu nunca esqueci isso, a pastora Ruth, quando ela frisou inúmeras vezes aqui. Deus tudo vê. Então Deus vê o final da linha. E se Ele vê o final da linha, o plano dele é perfeito e não pode ser frustrado. Então nos alegremos nele, não nos calemos. Primeiramente é para mim mesmo, viu, que eu estou falando. Não se cale, Vera. Não nos calemos, meus amados irmãos, meus tão queridos, como eu costumo dizer, meus filhinhos de coração. Não nos calemos de forma alguma. Não sejamos testemunhas do Evangelho de Cristo. Mas eu quero agora que nós atentemos para isso que eu vou falar. Isso eu fiquei pensando muito, analisando, orando, falando com o Espírito Santo. E me veio isso que eu vou transmitir agora para vocês. Nos momentos difíceis que nós passamos, Deus pode estar escrevendo, guardem isso, os capítulos mais emocionantes da nossa história de vida. Vou retornar. Nos momentos mais difíceis que já passamos ou que estejamos passando, Deus pode estar escrevendo os capítulos mais emocionantes da nossa história. Prosseguindo. Ele pode estar nos dando a oportunidade de aprendermos lições que, de outra sorte, jamais teríamos novas experiências. Na dor que nós passamos, ou que estamos passando, Ele pode estar trazendo para nós novas experiências. Ah, mas Deus é Deus, Deus é amor. Deus nos ama. Deus não é mau. Mas em certos momentos da nossa história de vida, o que a gente enfrenta, com a permissão do Senhor, o Senhor está vendo tudo. E nós vamos compreender só mais adiante, quando adquirirmos, aprendermos novas experiências. Ele tem sempre o melhor para nós. Amém? Só Ele tem o melhor para nós. Porque Ele é quem mais nos ama. Ele é quem cuida de nós. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E tudo mais que nós sabemos. Mas que nunca esqueçamos que o nosso Deus, Ele gosta, Ele se agrada de que sejamos obedientes, para que não esqueçamos que Ele é justo. Amém? Nos alegremos e testemunhemos do seu reino. Vamos fazer isso? Mas vamos sim. Agora nós vamos para a nossa terceira lição. Nós já vimos do passado, do presente e o futuro. Costumamos ouvir e até falar, o futuro a Deus pertence. E tem fundamento. Nosso futuro só Deus que sabe. Se o presente a gente não consegue nem desvencilhar-se, não fosse a misericórdia dele por nós, imagina o futuro. Então, olhemos a vida no futuro
na perspectiva com Deus. Com Deus, tudo é com Deus. De que maneira que a gente pode pensar no nosso futuro na perspectiva com Deus, sempre com Deus? De que maneira? Só pela esperança. Pela grande esperança. Esperança de quê? Esperança de quem? Esperança em quem? Em Deus. Em Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial. É a esperança nele. Vamos ver o exemplo de Paulo. Ele vivendo na perspectiva com Deus no futuro. Lembre que Paulo estava onde? Prisioneiro. Todo aquele sofrimento. Mas ele vivia na perspectiva com Deus, com relação ao futuro também. A esperança também fazia parte da vida de Paulo, como faz na nossa vida. O que seria de nós se a gente não tivesse a esperança em Deus? Difícil seria viver. Muito. Então, prosseguindo. A nossa esperança nesse Deus todo-poderoso, fiel e justo, que é o nosso Pai Celestial. Vivendo tudo aquilo, a esperança de Paulo era a certeza que mesmo diante de César e dos judeus que ele acusavam, dos seus irmãos judeus, Paulo acreditava que Deus o salvaria da prisão. Era essa a esperança dele. Só que a esperança, só que com Paulo, ele tinha a esperança, ele vivia na esperança e na certeza, por fé. Paulo vivia assim, na esperança em Deus, o Deus que guiava os destinos dele, o Deus que estava com ele em todo o tempo, o Deus que mesmo diante de circunstâncias tão terríveis que ele enfrentou, a ponto de muitas lágrimas, a ponto de, naquela situação do reavivamento espiritual que eu comentei, tudo aquilo que ele passou, mas ele sabia que não estava sozinho. Ele sabia que o Pai Celestial estava com ele, cuidava dele, e ele tinha a esperança disso que eu acabei de relatar, de que ele sairia da prisão. Mas além da esperança, ele tinha a certeza por fé. Então, trazendo para nós, a esperança faz parte da nossa vida. Eu mesmo tenho esperança de muita coisa. Eu coloco para o Senhor, espero nele, e fico naquela esperança de que tudo saia contento, de acordo com a vontade dele. Mas é necessário que nessa esperança nós possamos alimentar certeza por fé. Era assim que Paulo vivia. A certeza por fé. Então, ele dizia: as acusações que pesam sobre mim não vão prevalecer. Nem vou sair desse julgamento envergonhado. Ele tinha essa certeza de que as acusações, mesmo diante de César e de todos aqueles judeus que acusavam ele tinha certeza em Deus, em Cristo Jesus, que não iriam prevalecer. E de que não ia sair do julgamento envergonhado. Ele afirmava: Cristo vai ser glorificado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí onde é que está? Cristo glorificado em nossas vidas, quer seja pela vida ou pela morte. Paulo afirmava isso porque ele sentia, porque ele tinha convicção disso. Para ele dizia: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer
é lucro. Nós já ouvimos muito esse versículo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu viver, dizia Paulo, vivo para Ele. Se morrer, morro para Ele. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E viver em Cristo é incomparavelmente melhor. Amém? Com certeza que sim. Apesar de que, desculpe que eu vou falar agora, não sei se entre nós, mas tem muitos crentes, muitos filhos de Deus, eu vou dizer uma redundância, que morrem de medo de morrer. É redundância, mas morrem de medo de morrer fisicamente. A apóstola sempre quando prega, ela já fez várias vezes alusão a isso. E para a glória, viver com Cristo, viver eternamente. É que ainda tem filhos de Deus, crentes, que pensam que isso aqui não é só uma passagem. Isso aqui não é perene, isso aqui é efêmero. É um período. Teve uma vez, eu creio que a apóstola nem lembra disso. Há muitos, muitos anos atrás, ela me presenteou com um livreto. Ela nem lembra, claro, tantas coisas. O título era A Vida é uma Neblina. A vida é uma neblina. Imagina. A gente olha uma neblina. É fugaz. É tão rápida. Essa é a vida física. Essa é a vida terrena. A vida perene é viver com Cristo. Eternamente. Então, quando Paulo afirma isso, que é melhor, que é incomparavelmente melhor. Então, assim, meus irmãos, se Deus preserva as nossas vidas, porque a nossa vida física, um dia ela se vai. Se costuma dizer que os mais velhinhos, assim como eu, a Norminha, que nem está presente, mas mesmo ausente, eu posso falar no nome dela, que ela não vai ficar triste, porque ela está velhinha assim mesmo como eu. E outros que já estão, aí tem sempre essa tendência de se pensar, os mais velhos já estão quase indo. Pela lógica da vida terrena, a gente pensa assim. Mas, se Deus preserva, é para que façamos a obra dele. Não é só para a gente acordar, tomar banho, escovar os dentes, tomar nossas refeições, trabalhar. Quem não trabalha mais no mundo secular, mas trabalha em casa cuidando dos netos e tantas outras coisas mais. Oh, Jesus! E tem dia que eu digo, já acabou o dia, Jesus, não deu nem tempo. Eu nem consegui dar conta de 50% a 60% do que estava previsto no meu cronograma diário. Não, não é só isso. Até porque nós, quando vamos, os viajantes, aqueles que gostam muito de viajar, eu não sou muito fã. Sei que Zélia gostava muito de viajar, não sei se ainda hoje viaja muito. Então, as malas ficam prontas com antecedência, tudo organizadinho, tudo direitinho, de acordo com os dias que vão passar, não é? Né, André? Não é, Esther? Mas é preciso que a gente se preocupe com a nossa bagagem. A nossa bagagem é espiritual. Porque essa viagem não tem retorno. Glória a Deus, nós vamos viver com Ele. Então a gente precisa. Não vamos deixar sempre para mais adiante. Para mais adiante. Não. Não vamos mais calar. Vamos falar. Mas falar o quê? Aleatoriamente, qualquer coisa, qualquer assunto. Isso já faz parte da nossa vida. Vamos falar do Evangelho de Cristo. Vamos levar
o plano de salvação. Vamos levar o reino desse Deus maravilhoso, que só derrama bênçãos sobre as nossas vidas, mas que também nos exorta. E quando é necessário, Ele age com justiça. Amém? Muitas são as denominações, mas só tem uma igreja. Que igreja é essa? A igreja daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Daqueles que têm seus nomes inscritos no livro da vida. Daqueles que são selados pelo Espírito Santo da promessa. Agora vai a pergunta para todos nós. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Amém. Os nossos nomes estão inscritos no livro da vida? Glória a Deus, amém. Somos selados pelo Espírito Santo da promessa? Nós somos, sim. Então, fazemos parte dessa única igreja. Denominações são muitas, mas a igreja é essa. É essa. Então, Jesus tem o poder de estimular todos nós. Pastor não estimula, nisso que eu vou dizer. Nem a apóstola tem poder para estimular. Ela exorta, ela ensina. Pastora Ruth exorta, ensina. Pastor Robson, nós aprendemos lendo a palavra. Nós aprendemos no encontro de mulheres. Quando Damares está ministrando para nós. Outras irmãs. No estudo bíblico. Tudo isso. Mas só quem tem o poder de nos estimular só é Jesus Cristo. Então, vejam bem. Eu vou apresentar uma proposta para mim, para todos nós. Aceitemos que Jesus aqueça os nossos corações, cada dia mais, inflamando as nossas almas para levarmos o evangelho da salvação. Aceitemos, meus irmãos. É urgente, é priori. Nós já estamos atrasados. Nós não queremos chegar diante do nosso Pai de mãos vazias ou com tão pouquinhos frutos. Não vamos competir numericamente com as almas que eu ganhe, que pastora Ruth ganhe, que a Alicélia ganhe, a Aline, pastor Robson, Edivaldo, e assim por diante. Não é isso. Levemos a semente. Isso é necessário. Isso é literal. Que não fique só no ouvir, no compreender, no entender, no querer. Mas é necessário o agir. Se a gente for analisar, não levando em conta a idade cronológica, porque senão eu estou perdida com tantos anos. Pastora Ruth, estou perdidona. Não, Jesus. Mas não vamos levar em conta a idade cronológica de nenhum de nós. Vamos pensar, mas pensar com carinho. Abrir os nossos corações para que Jesus aqueça eles mais ainda, pelo amor pelas vidas perdidas. Eu era uma perdida. Eu ia para o inferno. E aos 45 anos, Jesus disse, não. Tem alguém que vai botar a cara no pó, o joelho no chão. E durante 2 anos e meio, orou muito, clamou muito, suplicou muito, chorou muito. E aqui para nós, ele está na glória. Não vai ouvir o que eu vou dizer.
Arengávamos muito por causa disso. Vou usar o termo de matuta, como eu sou, de capela. Arengávamos muito. Olha, Denilson, que eu ficava uma fera. Vocês querem ver essa baixinha, gordinha, com esse jeitinho, virar uma fera. Apóstolo, era quando alguém, até mesmo na El Shaddai, chegava perto de mim para me convencer. Aí lá à frente, eu sempre dizia, só vou quando eu sentir que Jesus está me chamando. Aí meu marido dizia, você quer demais? Eu dizia, não, eu não quero demais, porque eu tenho Jesus. Então, eu virava uma fera se alguém dissesse que eu não tinha, mas eu tinha Jesus de barro e de madeira. Então, só aos 45 anos, eu fui alcançada. Ou seja, eu tenho somente, para que fique gravado na memória, viu, Edivaldo? Eu só tenho 31 anos de vida. Amém? Já são 31 aninhos. Está sorrindo, né, Ronald? Mas é verdade, meu filho. Aquele tempo ficou para trás. E como diz Paulo, com discernimento, eu compreendi muita coisa. E ainda tem momentos que eu compreendo. Não vou dizer que não. Mas ficou para trás. Já estou quase terminando. Nós não podemos calar. Sejamos testemunhas, meus amados irmãos. Eu vou dizer essa frase agora, que tem autoria da apóstola. Quando ela disse, testemunha não se cala, porque está cheia do Espírito Santo. Então, não se cala. Ou seja, aquele que está cheio do Espírito Santo não consegue ficar calado. Ele vai falar. Ah, mas porque eu tenho timidez? Eu também tenho. Vocês não têm noção do meu estado para eu chegar aqui hoje. Hein, minha apóstola? Hein, pastora Ruth? Até pedir Damares, Aline, Carminha, Isaí por diante. Até pedi a pastora Ruth, ainda há pouco, vou confessar para vocês sorrirem junto comigo. Eu disse, pastora Ruth, ora, minha amada. Você também é minha intercessora, porque ela é minha líder na intercessão. A Damares é minha líder no grupo de mulheres. Aí eu, pastora Ruth, ora. E a apóstola, vocês já sabem. Pastor Robson chegou perto de mim e eu disse amém com o que ele falou comigo. Me sustentando em oração para que eu aqui estivesse, né, meu pastor querido? Então, vejam bem, eu cheguei perto dela no ouvidinho e disse, ora por mim. Também pedi a Naira, ora por mim. Pastora Ruth, para que Jesus sustente as minhas pernas. Para a pastora Ruth, a incumbência foi essa, apóstola, para que sustentasse. E não é que eu estou aqui tão de bem com a vida, com as minhas pernas. Até frisei a Terezinha, porque eu e Terezinha, nas reuniões de intercessão, ela com esse amor tão grande, ela disse, fiquem sentadas, as duas idosonas, eu e Terezinha. Mas, vamos finalizar. Vamos finalizar. Para finalizar, eu quero revisar. Vocês vão ouvir. Eu anotei. Por isso que está aqui. Mas vocês ouçam. E se alguém quiser ter esta anotação, eu empresto. Revisar o que a apóstola Joseide nos ensinou de como a igreja pode vencer as intimidações para evangelizar. Ela deu 5 pontos. O primeiro, entender que é nossa responsabilidade. Se Deus tivesse dado aos anjos, eles estariam fazendo muito bem feito. Eu penso assim. Entender que é nossa responsabilidade pregar o evangelho, sendo testemunha de Cristo. Segundo, orar
com ousadia, para que o inimigo seja repreendido e viver dando ouvidos à voz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro, fortalecer o nosso espírito, buscando, lendo a palavra de Deus, para que tenhamos conhecimento bíblico. Quarto, permanecer cheios do Espírito Santo, ficando na presença do Senhor. Quinto, agora isso aqui, tem pessoas que aí no cantinho vão dizer, ai meu Deus, como vai ser difícil. Fazer o confronto. Tem alguém olhando para mim. Ali, né, minha lindinha? Fazer o confronto, desafiando o que lhe intimida. Seja timidez, seja medo, seja não ter coragem, seja não ter palavras, seja o que for. Mas fazer esse confronto, a gente só consegue enfrentando. Eu que o diga para enfrentar aqui. Eu ainda cogitei na hipótese de ficar aí, bem pertinho de vocês. Falei com a apóstola, ela disse, veja aí o que você ficar à vontade. Mas depois eu pensei, meu Deus, não é assim. Ai, aqui estou eu. Só Jesus por mim. Então, fazer o confronto, desafiando o que lhe intimida. Sejamos testemunhas, agradando aquele que nos alcançou. Se fizermos isso, agradaremos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso tão amado e tão querido. Não podemos ficar calados. E essa outra frase que está aqui veio também dela. Que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Já ouvimos isso desde sábado, não? Como é que o cordeiro pode receber a recompensa? Se nós, em obediência, levarmos o evangelho. Se nós não nos calarmos. Se nós falarmos. E que isso não seja um ensinamento, se é que eu posso dizer assim. Por que não dizer? Desde sábado estamos ouvindo isso. O ensinamento de não calar, de não parar de falar. Que não seja só para um pequeno, curto período, ainda sob os efeitos positivos, maravilhosos do Congresso. Que seja para valer. E nós precisamos verdadeiramente agradar ao nosso Deus em obediência, fazendo aquilo que Ele tanto nos exorta e espera que façamos. Não olhemos para as circunstâncias, e sim para o seu grande amor, que nos alcançou. Vidas assim como nós precisam do Evangelho da salvação. E para concluir mesmo, que Deus nos ajude a olhar na perspectiva dEle. As nossas vidas olhando o passado com discernimento. Não esqueçamos. O presente com alegria. O futuro com esperança. E certeza por fé. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu coração. Eu amo muito vocês. Em Cristo Jesus. Amém? E Paulo, hoje, o apóstolo, é para nós a testemunha em prisões, que nos deixa assim, como disse a pastora Vera, envergonhados. Envergonhados. Estudar Paulo como a testemunha em prisões nos deixa envergonhados. Paulo foi preso em Jerusalém, Paulo ficou preso em Cesareia, Paulo ficou preso em Filipe, Paulo foi preso em Éfeso, Paulo foi 2 vezes preso em Roma.
e terminou seus dias perseguido por Nero, como se fosse o inimigo do Império Romano, acusado injustamente e decapitado. Mas, diante de tudo isso, que ele já estava prevendo que iria acontecer, ele não está chorando, reclamando, murmurando, pensando no que perdeu. Paulo está escrevendo cartas, dizendo para a igreja de Filipos: regozijai-vos no Senhor. Dizendo para os irmãos permanecerem firmes. Dizendo para os irmãos, e especificamente para Timóteo: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já estou sendo derramado por libação. Ele já estava debaixo de uma sentença de morte. Ele já esperava o dia da sua execução. Paulo está velho, está sozinho. Paulo não tem recursos, não tem riquezas. Mas Paulo guardou a fé. E não parou de dar o testemunho daquilo que ele tinha ouvido e visto do Senhor. Ele não, nessa sua última prisão, ele não pôde mais testemunhar a guarda pretoriana, porque ele ficou num calabouço, sozinho, esperando o dia da morte chegar. Mas ele escreveu. O quanto ele pôde, ele escreveu. Ele enviou para as igrejas a mensagem que hoje nós temos como linha mestra para a nossa fé. A revelação que ele havia recebido do Senhor, lá no início, na sua conversão. Se agora ele não podia mais visitar as igrejas, falar nos púlpitos, falar com as pessoas, Paulo passou a escrever. E uma boa parte das suas cartas são chamadas cartas da prisão, porque ele escreveu nesse tempo. E quantas podem não ter sido conservadas? Naqueles dias, irmãos, escrever custava caro. Não era uma coisa fácil a se fazer. Naquela época, há muitos bilhetes, memorandos, coisinhas pequenas que são encontradas. Mas o volume do que Paulo escrevia e enviava para as igrejas, é difícil mensurar o custo financeiro para realizar isso. Porque envolvia um papiro, que não era fácil, um contrabando, alguém que depois iria tirar essas cartas de dentro da prisão e levá-las. Havia toda uma logística perigosa, porque Paulo é um prisioneiro, condenado à morte, inimigo do império. Mas ele, que poderia ter tantas desculpas para ficar calado, continuou fazendo ouvir a sua voz. Continuou sendo essa testemunha do que tinha visto, do que tinha vivido com o Senhor Jesus Cristo. Paulo não caminhou com Jesus durante os anos de Jesus na terra. Paulo recebeu o testemunho de Jesus ressuscitado. Paulo se converte com uma visão celestial. Paulo vai para o deserto para compreender o evangelho que ele recebeu. Paulo diz que recebeu diretamente do Senhor.
que Jesus dedicou 3 anos e meio aos apóstolos, Pedro, Tiago, João e os demais, Jesus também dedicou um tempo para ensinar a Paulo, trazer revelações. Às vezes a gente pensa que Paulo se converteu e no outro dia estava pregando. Não, ele foi para o deserto. Ele foi rever tudo o que ele tinha aprendido. Porque como um judeu, a família de Paulo havia investido muito dinheiro numa carreira rabínica. Paulo foi morar numa outra cidade, onde foi aprender, foi estudar. Os pais pagaram para ele estudar fora, para ele ser um discípulo de um rabino, para que ele se tornasse um mestre da lei. Ele não fez só o estudo normal que todo menino judeu fazia para conhecer as Escrituras. Paulo foi dedicado. E ele diz que muito antes da maioria dos jovens, ele já era considerado um fariseu, que excedia aos jovens da idade dele, no zelo, na capacidade de compreender as Escrituras. Por isso, Paulo, por anos, perseguiu, prendeu, mandou matar cristãos, porque ele acreditava que fazia a obra de Deus, porque ele foi educado na lei, do modo fariseu. Então, para ele, Jesus era um engano, e ele lutava em favor de que o judaísmo fosse puro. Então, ele lutou contra a igreja, ele não crucificou Jesus, ele não estava entre os que crucificavam Jesus, mas ele teria estado, se fosse lhe dado essa oportunidade. Mas, quando Jesus apareceu a Paulo e abriu seus olhos, e ele foi cheio do Espírito, todas as Escrituras que ele havia aprendido pelo óculos do farisaísmo foram recodificadas. E como ele tinha muito das Escrituras do Antigo Testamento, ele entendeu facilmente. Jesus era a chave para compreender os sacrifícios. Jesus era a chave para compreender o tabernáculo. Jesus era a resposta dos profetas. E para ele foi assim como aquele mergulho para rever tudo o que ele já tinha aprendido. E depois de 3 anos, ele volta da Arábia e vai para Damasco, rever aqueles irmãos. De Damasco ele vai para Jerusalém, e a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém tinha medo de Paulo. Mas enquanto Paulo vai para Jerusalém, ele já tem um conhecimento e começa a debater, vem mais perseguição, vão matá-lo. Os irmãos levam ele para fora. E ele vai para Tarso, sua cidade de nascimento. E passa anos em Tarso. Enquanto a igreja crescia em Jerusalém, se multiplicava, Deus coloca Paulo de molho em Tarso. Até que um dia, Deus levanta Barnabé para ir buscar Paulo. Era a hora de começar o ministério de Paulo. Tem a hora. E Barnabé vai buscar Paulo em Tarso. E diz, vamos comigo para Jerusalém. De Jerusalém, Barnabé leva ele para Antioquia e diz aos irmãos, olha, ele verdadeiramente, ele já provou que é uma nova criatura. Ele é um homem de Deus e ele é ousado nas palavras. E a igreja de Antioquia permitiu que Paulo fizesse aquela primeira viagem com Barnabé para levar as ofertas para Jerusalém.
agora ele já foi bem recebido. Saulo volta com Barnabé para Antioquia. E no próximo capítulo da Bíblia, eles estão sendo enviados para pregar o evangelho. E no próximo capítulo, não é Barnabé que leva Paulo, é Paulo que leva Barnabé. E daí para frente, ele assume as missões, a evangelização, a abertura de igrejas, o ensino, a educação cristã, a educação para Cristo. Mas esse esforço de Paulo nunca recebeu recompensa no meio dos homens. A pastora Vera deu uma breve relato do que Paulo passou. Ainda teve apedrejamento, naufrágio, fome, frio. Mas ele não se calava. Mas, irmãos, o fato dele ir e vir, anunciando, visitando cidades, sendo expulso de cidades, indo a outras cidades, deixando grupos conhecedores da palavra, é tremendo tudo isso. Mas nós queremos pensar no fato dele ficar preso. E aí ele poderia ter todas as desculpas para dizer, agora acabou o meu ministério. Agora eu vou arranjar outra coisa na vida. Ou agora Deus, ou me tira daqui, ou eu não falo mais. Tudo o que nós costumamos fazer. Paulo foi colocado em prisões. E mesmo nas prisões, ele não podia deixar de ser a testemunha. Enquanto ele pôde pregar o soldado que estava aguardando ele, ele pregou. Quando nem mais soldados deixavam ao lado dele, porque ele se tornou tão perigoso, ele conseguiu papiro e enviou cartas. A Bíblia não explica, os historiadores também não explicam como ele conseguia fazer isso. Mas deve ter sido uma operação bem difícil. Escrever dentro de um calabouço escuro e fazer essa carta sair e ser levada para toda a terra, porque chegou hoje até nós. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1. Versículo 3. Dou graças a Deus, é a carta que ele escreve nos últimos dias de seu aprisionamento a Timóteo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para encher-me de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou, Timóteo, primeiro em tua avó e em tua mãe Eunice, e estou certo que habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Em 1 Timóteo, Paulo havia dito primeira carta de Paulo a Timóteo, ele havia dito a Timóteo que Timóteo cumprisse o seu ministério de evangelista. Novamente, Paulo está enviando essa carta e diz a ele: avive o dom. Você não pode parar de dar testemunho de Cristo.
mesmo sendo Paulo esse pai espiritual dele, que está na prisão. Ele continua dizendo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus, o que é que diz aí? Não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Não te envergonhes do testemunho de Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quais eram as aflições do Evangelho naqueles dias? Uma perseguição terrível e implacável de Nero. Nero que incendiou Roma, segundo os historiadores, mas que disse que foram os cristãos. E desenvolveu uma perseguição terrível. Faltou árvore para crucificar cristão. Quando não tinha mais madeira para matar cristão crucificado, Nero começou a levá-los para se tornarem chamas vivas. Betuma, toca o fogo e bota num poste para clarear a cidade que eles incendiaram. Essas eram as aflições do Evangelho. Ainda não era o Coliseu iria chegar 4 imperadores depois. Mas Nero já fez muitas atrocidades. E os cristãos não tinham mais onde se esconder, porque não era só uma perseguição religiosa do Sinédrio em Jerusalém. Como nós vimos no exemplo de Paulo e João, de Pedro e João. Agora é uma perseguição por toda a terra. Eles eram caçados, aprisionados e mortos. E Paulo diz: eu estou preso, mas não se envergonhe, não se cale. Não se cale, porque Paulo foi preso debaixo dessa seguinte acusação. Essa não foi a prisão de Paulo por causa da intriga do Sinédrio. O Sinédrio prendeu Paulo e queria, acusando caluniosamente que ele estava indo contra o judaísmo. Foi quando Paulo disse: não, apelo para Roma, não quero ser julgado pelo Sinédrio, não. Eu sou cidadão romano, eu tenho direito, eu quero ir para César. Desse aprisionamento, por causa da acusação do Sinédrio, Paulo não recebeu pena dura. Ele até ficou morando numa casa com uma liberdade assistida, uma condicional. Hoje se usa tornozeleira eletrônica. Naqueles dias, Paulo pôde ficar numa casa com um guarda vigiando ele. Mas ele não estava em prisão. Desse aprisionamento, ele ainda sai, ainda viaja. Mas agora, quando ele está escrevendo a Timóteo, Paulo está preso por uma acusação do Império Romano, como ele sendo um inimigo do imperador. E ele já está sentenciado à morte. E ele não está mais com nenhum privilégio. Ele está num calabouço, numa parte mais baixa da prisão, onde as pessoas só iam, se ficasse muito tempo, leproso ou tuberculoso. Morria lá. Ou para ser decapitado. No caso dele, ele não foi crucificado, porque ele era cidadão romano. E lá, nessa situação, ele diz: não tenha vergonha das minhas cadeias, Timóteo. Pregue. Cumpra o seu ministério. Não deixe de testemunhar. Porque também não tenha medo. O espírito que Deus nos deu é de poder. Eu estou preso, mas isso não é motivo para você ter medo de ser preso.
porque Deus não nos deu o espírito de temor. No capítulo 2 de 1 Timóteo, de 2 Timóteo, ele vai dizer: Timóteo, o que você ouviu de mim, versículo 2, ensina-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros homens. Porque esse é o comando do Evangelho. Esse é o fazer discípulo, é o que recebeu de Deus, ensina para outra pessoa, para que aquele outro aprenda e ensine para outra pessoa. Fazer discípulo não é controlar a vida de ninguém, é transmitir o ensino. Para que pelo ensino de Jesus Cristo, aquela outra pessoa seja modelada e possa ensinar a outros. Tudo que nós recebemos como ensino de Jesus Cristo não pode ficar estancado. Eu sei, ficou comigo, ótimo. É preciso que quem recebe a palavra seja fiel para ensinar a outra pessoa, que vai ser fiel para ensinar a outra pessoa. E ele diz: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Quando nós falamos em aflições, o que é que nós pensamos em aflição? Não ter dinheiro para pagar uma conta, ter um filho rebelde, ter um marido ou uma esposa que não segue a Cristo, ter uma dor no corpo. Isso é aflição para nós. Mas o que é aflição para Paulo? Ele está dizendo a Timóteo: fique pronto para sofrer as aflições. Perseguição. É morte, era perder tudo, não era não ter alguma coisa. Paulo está dizendo: Timóteo, fique firme. Porque essa era a realidade que eles viviam, irmãos. Graças a Deus que não é a nossa. Ninguém vai entrar na nossa casa e tirar tudo que nós temos porque nós somos cristãos. Não agora no Brasil. Ninguém vai nos prender num calabouço ou nos sentenciar à morte. Mas era a aflição que Paulo estava enfrentando, que estava se tornando normal naqueles dias. Ou seja, era um nível de aflição muito pesado. E mesmo assim ele diz: fale, ensine. A palavra que você recebeu de mim não pode, vou dizer assim, ser enterrada com você. Tem que passar para outros, que passem para outros. E ele diz: escolha pessoas que possam continuar levando essa palavra. E ele diz, versículo 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos. Essa era a mensagem do Evangelho. Segundo o meu Evangelho, por isso sofro trabalhos e prisões. Sou considerado um malfeitor. A gente costuma dizer que um dos melhores legados para a gente é um bom nome. É ter um bom nome. Paulo perdeu até o bom nome. Paulo é chamado de malfeitor. Para aquelas pessoas, para a sua família, para os seus amigos, para o seu rabino, Paulo é considerado um malfeitor. Ele foi acusado e condenado como sendo um homem e teve a morte de um malfeitor. Não foi diferente com Jesus. E nós precisamos ter coragem de sofrer até isso. Ele diz: sofre as aflições. Pelo que sofro
trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Versículo 9. Mas a última frase do versículo 9, veja que palavra tremenda. Mas o quê? Mas a palavra de Deus não está presa. Mas eu não estou calado. Mas eu não estou murmurando. Mas eu não estou reclamando. Mas eu não estou olhando só para o que eu perdi. Porque Paulo continua enviando a mensagem de fé, enviando a mensagem de encorajamento. Como é que pode? A gente acha que quem vai nos encorajar é quem está melhor do que a gente, né? Mas quem está pior do que todo mundo, encorajando todo mundo. Você está sofrendo, vem alguém que não está sofrendo e lhe encoraja. Não, era o que estava mais destruído. Ele está encorajando a igreja. E ele diz, a palavra não está presa, eu estou preso. Eu sou um malfeitor para a sociedade, mas a palavra não vai ficar presa. O testemunho de Cristo não vai ficar detido. E ele continua, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém? Pensando nos escolhidos, pensando naqueles que creriam se ouvissem a mensagem. Então ele diz, eu sofro, eu suporto, eu vou até o fim, anunciando o evangelho do reino. Se não posso mais falar, vou escrever, mas eu vou enviar essa mensagem, porque tem muitos que vão crer. Claro que vão ter aqueles que não vão crer, vão ter aqueles que vão rir, vão ter aqueles que vão dar as costas, mas tem aqueles que precisam somente ouvir para crer. Mas se ele não ouvir, ele nunca vai crer. Então Paulo diz, eu sofro por causa dos escolhidos. Eles precisam ter a experiência com a palavra de Deus. Porque Deus escolheu todos que creem para estarem em Cristo. Mas para crer é preciso ter um conhecimento. E para que esse conhecimento chegasse até nós, Paulo, mesmo na prisão, testemunhou. Palavra fiel é esta: se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Jesus mesmo disse isso: quem me negar diante dos homens, eu também vou dizer que não o conheço. Essa palavra é fiel. O Espírito nos foi dado, Jesus disse, para que fôssemos testemunhas. Esse diferencial, que é a presença do Espírito Santo com a igreja. Essa estrutura maravilhosa do reino de Deus, que nos dá o eterno já nessa vida passageira. Nós já temos o eterno conosco. Não é depois da morte que virá a eternidade apenas. O Espírito Santo já está conosco. E Ele é a eternidade já conosco. Para que nós não nos calemos de fazer esse anúncio. Para termos ousadia, porque Ele é esse espírito de ousadia, de coragem, para não ter medo ou ser dominado pelo medo. Para enfrentarmos, principalmente a nós mesmos. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 18.
Paulo conclui essa carta que ele escreveu na prisão. E ele diz: saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. Porque Paulo exorta a igreja a se lembrar das prisões dele? De que ele está prisioneiro. Para se avivar, para se despertar. Paulo está preso porque pregou a verdade para nós. Nós estamos livres, vamos pregar essa verdade. Paulo diz à igreja: lembre-se que eu estou preso. Não se esqueça das minhas prisões. Isso seja um estímulo, um reforço no seu comprometimento com o evangelho. Eu estou preso por causa da pregação do evangelho. E você que está salvo porque me ouviu pregar o evangelho, não cruze os braços. Continue isso. Porque agora Paulo não pode ir, mas ele podia estimular a igreja a ir, a anunciar, a falar, a distribuir essa mensagem. Em Efésios 6, no versículo 20, Paulo fala sobre o evangelho e diz: pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele tinha dito: orem por mim, porque agora eu sou embaixador em cadeias, mas eu quero ser livre de novo para sair anunciando. Ele estava dizendo: eu represento na terra o reino de Deus, mas eu estou preso. Orem para que eu possa sair. Porque ele quer continuar esse anúncio. E desse a prisão, ele saiu. E ainda viajou. Mas outras vezes ele vai ser preso. Mas o importante é essa expressão que ele vai dizer, que nós já lemos. Mas a palavra não está presa. Enquanto ele pôde falar, ele falou. Enquanto ele pôde caminhar, ele caminhou. E todo o seu sofrimento diz respeito a muitas viagens, a situações de poucos recursos, a situações de perseguição. Mas em nada disso ele dizia: eu tenho a minha vida por preciosa, só tem um valor para a minha vida. Falando em trocados brasileiros, eu só presto para pregar o evangelho. Se eu não fizer isso, eu não tenho valor nenhum. Não há outro valor mais para mim. Eu não me vejo rico em nenhuma outra coisa. Eu não me vejo útil para nada se eu não pregar o evangelho. Tudo mais era relativo para Paulo. Em nada tenho na minha vida preciosa se eu não anunciar, se eu não falar esse evangelho, se eu não transmitir essa mensagem. Porque ele ouviu de Jesus. Ele teve a revelação do Cristo vivo. E ele foi estudar as Escrituras. Que naquele momento era só o Antigo Testamento hoje para nós. E ele foi estudar e viu que era assim mesmo. Que estava tudo descrito. Do Gênesis, a Malaquias, as profecias, os sinais de Deus. E ele disse: mas os judeus não estão entendendo, então eu vou explicar para eles. E os judeus não aceitaram ele falar. Então ele disse: eu vou falar para os gentios. Eles vão ter que aceitar. Vai ter quem queira, vocês não querem? Quando ele foi confrontado em um dos seus julgamentos, ele disse: no dia que Deus disse para mim que queria que eu fosse anunciar a mensagem de Jesus Cristo, eu não consultei a carne nem sangue. Eu não fui ver se eu queria, se eu tinha de recurso, se eu podia. Não, o Senhor disse que eu fosse, eu vou. E eu não fui pedir permissão lá em Jerusalém, não, a Pedro. Eu fui me preparar e
Fui falar o evangelho. Porque a igreja tinha medo de Paulo, achando que ele podia ser um falso, porque ele fez muita maldade. E ele nunca esqueceu disso, a ponto dele dizer: eu nem deveria ser considerado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas uma vez convertido, ele está totalmente dedicado. E mesmo preso, ele não deixou de dar o testemunho. Quantas coisas hoje podem ser para nós como prisões? Nenhuma delas comparável ao calabouço que Paulo viveu, sofreu. Mas há situações que são para nós como prisões, há escravidões na nossa vida. Há processos que temos que enfrentar, que são como calabouços. A gente não tem total liberdade. A gente sofre por estar naquela situação. Está pedindo a Deus para as coisas mudarem, mas as coisas não mudam. E o tempo vai passando. Mas mesmo em prisão, você ainda é comissionado a anunciar o evangelho. Mesmo que situações que você quer que mudem, que não dependem de você, e você está pedindo a Deus: me tire disso, mude isso. Não pode essa situação se tornar a sua boca fechar. A tristeza dominar o seu ser. Seja uma situação de enfermidade, seja uma situação de fraqueza, seja uma situação de falta de recursos, seja uma situação de um relacionamento tóxico. Quais são as prisões que podem nos impedir de viver a vida que nós queremos viver? Mesmo assim, isso não pode ser desculpa para eu não ser testemunha. Porque Paulo nos mostrou. E o Espírito que temos recebido fará de nós testemunhas, mesmo em calabouços. Mesmo nos momentos mais difíceis. É quando o cristão está na mesma antessala do médico, para receber o mesmo diagnóstico com o outro. E o outro está ali desesperado, e o cristão vai para lá, o evangelho. Mas você também está doente. Mas uma coisa é estar doente sem fé, e outra coisa é estar doente com fé, esperança e amor. Então ele vai, ministra, ele não vai, não. Eu estou doente também, vou falar o quê? Fale a palavra. Anuncie que em Jesus Cristo há salvação. Se Paulo esperasse ser liberado por Nero para continuar pregando o evangelho, teríamos perdido muitas cartas. Mesmo estando em prisão, mesmo estando condenado, mesmo sendo chamado de malfeitor, ele disse: eu não posso deixar de falar do evangelho. Eu tenho que ensinar, porque o evangelho é maior do que essa prisão. O evangelho é maior do que a minha aflição. O evangelho é uma notícia tão tremenda que quem a receber com o coração aberto terá a sua vida mudada. Eu não tenho mais jeito, eu sei que vou morrer aqui. Ele diz isso. Já estou sendo entregue por libação. Ele está dizendo: eu sei que vou morrer. Mas a palavra não vai ficar presa. O evangelho não pode ficar preso, irmãos. A gente pode ter desculpas, explicações legítimas, mas não justificativas, para não ser testemunhas. Mesmo estando debaixo de cativeiros, mesmo estando vivendo momentos difíceis, que até algumas pessoas que não têm Jesus estão vivendo melhor. Mas não é uma questão de viver bem ou de viver pior. É uma questão de ter uma mensagem verdadeira que leva o homem para a eternidade. Se Deus fizer, como nós cantamos, Ele é Deus. E quando Ele não faz o que a gente pediu, Ele ainda é Deus. E o que muitos precisam é ouvir que alguém na terra ainda tem fé.
que alguém na terra crer, e que a sua fé e a sua crença está fundamentada numa experiência com um Salvador real, vivo, que ressuscitou e que lhe enche de esperança, para que ele também possa sair das suas prisões, para que também possa viver para anunciar esse evangelho. Amém? Abra sua Bíblia em Atos 4:20. Atos 4:20. E quem está anotando aí, a exemplo da pastora Vera, coloque aí, Programa de Evangelização do Ministério Evangélico Nova Vida. Esse é o programa da igreja. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Você não precisa de eventos, você não precisa de dias da semana, você precisa abrir a boca. Ótimo que no sábado o grupo sai de evangelização com a pastora Vera. E o resto da semana? E os que não podem ir? Esse é o nosso programa de evangelização, igreja, que nos está sendo enviado pela palavra e pelos apóstolos. Não podemos ficar calados a respeito do evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer em todo o tempo. Depois ele vai dizer fora de tempo. Quando parecer que não é a hora, mas tem oportunidade, use essa oportunidade. Não é uma questão de ter uma programação evangelística. Não, irmãos. É uma questão de ter uma palavra no nosso coração e a gente falar ela. Para o que está aflito, para o que está necessitado, para o que está conosco na fila, no carro, aonde for. O ensino. Aí vem outra coisa. Eu não vou ter a palavra se eu não estudo a palavra. Eu não vou saber o que falar se eu não tiver comunhão com o Espírito, porque é Ele quem dá as respostas na hora certa para a gente falar. Então exige toda uma preparação, todo o envolvimento do cristão para essa missão, que é a nossa missão. Podem haver eventos, podem haver estratégias. O que não podemos fazer é ficar calados. Anote aí. Esse é o nosso programa de evangelização. Não ficar calado. Mesmo diante de pessoas que vão dizer, você não tem moral para pregar isso para mim, não. Pregue, porque a palavra não está baseada na sua moral. Que moral Paulo tinha? Malfeitor. Um traidor do judaísmo. Mas ele anunciou a palavra. Paulo era um vira-casaca. Um dia estava perseguindo o cristão, no outro dia estava no meio dos cristãos. Qual era a moral de Paulo? Ele disse, em nada tenho a minha vida por preciosa. Vão me julgar, vão me criticar, mas eu tenho que fazer esse anúncio, porque a palavra é verdadeira. É uma semente poderosa. Quando ela cai no coração sensível, ela produz a vida de Deus. Paulo entendeu que isso era maior do que ele, do que suas vitórias ou suas derrotas. Eu preciso ter os sinais da prosperidade material para poder falar de Jesus para as pessoas e dizer que Jesus fez isso na minha vida e vai fazer na delas. Não. Você precisa ter a palavra de Jesus no seu coração. Até porque o grande evangelizador, até os nossos dias, Paulo, não tinha nada. No quesito prosperidade, ele era zero. Morre sem amigos com ele, sem nada. Passando frio, ele ainda pede, tragam a capa que eu deixei. Era o que ele tinha na vida, uma capa. Passando frio. Não sabemos se essa capa chegou antes dele ser morto. Ele não tinha nada.
mas tinha um tesouro. Que quem pode medir o tamanho do tesouro de Paulo nos céus? Ele não esperou as coisas mudarem aos olhos dos homens. Ele tinha uma mensagem, ele fez o anúncio da mensagem, e é assim que a igreja precisa caminhar. Amém? Ah, irmão, se eu for esperar que tudo esteja bem para estar aqui, ministrando a palavra de Deus é maior do que eu e que a minha circunstância. Ele é fiel. E a circunstância que ele quer mudar, ele muda. E a que ele quer deixar ficar pior para me treinar, para me testar, ou para me quebrantar, para que ninguém se orgulhe diante dele. Porque Paulo pediu, tira esse espinho, Senhor. Eu não sou um pregador do evangelho porque eu tenho que sofrer. 3 vezes ele diz, eu pedi ao Senhor que tirasse esse espinho de mim. E Deus disse o que a Paulo? Não vou tirar. Porque na sua fraqueza, é quando esse espinho dói, que você se quebranta, que você se torna maleável para o meu poder. Você tem impressão do que seria um Paulo orgulhoso, vaidoso de si mesmo? Aí Deus tirou toda a fama, toda a glória de Paulo, porque como um fariseu, ele diz, eu era o fariseu dos fariseus, ele era a sumidade. Aí Deus botou ele lá embaixo, malfeitor. Qual era a essência do espinho na carne, nós não sabemos o que era. Mas era algo que humilhava Paulo e fazia Paulo se sentir fraco. Ah, eu não vou pregar enquanto isso não mudar na minha vida. O evangelho não teria chegado até nós. Deus disse, vai ficar com esse espinho, vai suportar essa situação de aflição, de tribulação até o fim. Mas é aí quando você é fraco, que você é forte, porque o meu espírito se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, irmãos, que o apóstolo Paulo, para qualquer situação que a gente coloque diante de Deus como um impedimento, o apóstolo Paulo é uma tapa com luva no nosso rosto. Como? Porque ele anunciou, e ele teria todas as razões humanas, carnais, para não ir, para não falar, até para desistir de ser cristão. Mas o reino de Deus era muito forte nele. E eu creio que é muito forte em nós também. Compreender essa nossa responsabilidade e sermos ousados, passando por cima, até mesmo de prisões, de aprisionamentos, de situações que não podemos mudar, que são difíceis e dolorosas, que não se tornem desculpa, que não nos intimidem a não falar o evangelho, mas que a gente continue, amém? Sem fechar a boca, no que diz respeito à mensagem do Cristo que morreu e ressuscitou.